Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu te ajudo a ressignificar esses traumas, essas dores, essas feridas emocionais que você carrega dentro do peito, dentro do coração e na alma também. E hoje nós vamos conversar sobre o aborto. Vamos ter um entendimento profundo, sistêmico, mas eu quero dizer já, antes de começarmos a mergulhar nesse assunto tão sério, tão profundo e tão importante, que nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem eu, nem você. Por quê? Porque nós somos apenas seres humanos e os seres humanos são pessoas que erram, são pessoas que falem, são pessoas que muitas vezes não sabem lidar com responsabilidade, com a dor. Então nós estamos aqui para expandir o nosso conhecimento sobre o assunto, para que essa ferida comece a cicatrizar. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Para quem está aqui comigo, me diz, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se a música tá num tom bom ou se vocês preferem que eu abaixe a música. Bom dia, Nete, André, Ju, todos vocês. Sandra, para quem é essa live? É para você homem, é para você mulher, porque embora quem gere uma vida seja o útero materno, essa vida só é possível ser gerada se estiver também ali a essência masculina. Obrigada, Eliane, por me responder. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Silvio, Cleonice, sejam todos muito bem-vindos. Marcos, meu amor, meu marido querido. Então, nós vamos hoje conversar sobre esse tema. É um tema que dói, que é polêmico sim, mas que a gente precisa falar sobre ele. Por que isso, Sandra? Por que você decidiu falar sobre aborto agora? Porque nos meus atendimentos tem sido muito recorrente. E às vezes é um assunto que a gente tem vergonha, que a gente quer esquecer, só que ele fica guardado aqui. Ele fica registrado aqui, dentro da sua cabeça. E isso te causa dor, isso te causa tristeza. Quando você não entende o que tem por trás de um aborto, quando você não tem com quem conversar, porque eu sei que é delicado. As pessoas chegam para mim dizendo o seguinte: Sandra, eu tô com isso aqui, ó, entalado, doendo, engasgado, eu não tenho com quem conversar, eu não posso falar isso para ninguém, por quê? Porque vão me apedrejar, vão me julgar, e a pessoa sai carregando essa pedra, essa corrente nos pés, e isso bloqueia a sua vida. Por quê? Porque é uma ferida que está aí no seu coração, na sua alma. Então vamos olhar para ela hoje com muito respeito. E para todos que estão aqui, homens e mulheres, né? Tias, avós, primas, amigas, irmãs, vamos olhar para essa situação na nossa família, para as pessoas que passaram por isso, sem julgar. Vamos olhar com carinho, com ternura, com respeito, porque é uma situação realmente delicada, tá? Então, resumindo, Sandra, para quem é essa live? É para você homem, é para você mulher, é para você mulher que já passou por um aborto intencional ou não, é para você que quer se tornar mãe, porque vocês precisam entender sobre isso, porque pode ser que em algum momento isso aconteça com você. É para você homem também que já passou por isso ou que está num relacionamento com uma pessoa que já passou por isso. É para vocês todos que de alguma forma já tiveram contato com o aborto, ou em si, ou no outro, ou na família. Mas lembrando que nós vamos olhar para tudo isso com muito respeito e sem julgamento, principalmente com você,
Porque se você passou por isso, na maioria das vezes, as pessoas que eu atendo, que me procuram, elas mesmas se julgam, se condenam e se sentenciam a viver uma vida de dor. E sim, eu sei que é uma ferida muito grave, mas nós precisamos transpor essa dor para que a gente evolua. Então, obrigada, bom dia a todos vocês que responderam a minha pergunta, tá? Obrigada, o som tá bom, então vai continuar assim. Vamos colocar uma música frequencial, porque como o assunto ele traz um desconforto, né? Para aliviar um pouco o nosso coração. Bom dia, Nilzete, minha mentorada querida. Gente, eu quero pedir uma coisa para vocês. Vamos clicar aqui, ó, nesse aviãozinho. Se você tá aqui comigo no Instagram, compartilhe essa live. Esse é um assunto que a gente precisa ter um entendimento. E essa é uma grande oportunidade, porque essa live de hoje, ela não vai ser só uma live de conteúdo e de expansão. Ela vai ser uma live terapêutica também. Eu sei que você já ouviu falar sobre aborto dentro da política, dentro da legislação, dentro da religião que você segue, mas hoje nós vamos olhar para o aborto com um olhar sistêmico, para que você comece a entender, a ressignificar essa ferida dentro de você, tá? E se você tá me acompanhando pelo YouTube, já se inscreva, ativa o sininho, também compartilhe essa live, porque, gente, quem ainda não passou por isso, presenciou alguém na família, um amigo, uma amiga, e tem muita gente que ainda sofre com tudo isso, e nós precisamos, apesar de ser algo muito dolorido, complicado, com muitos tabus, precisamos abraçar essas pessoas, porque é muito dolorido. Sandra, por que você está falando isso? Porque eu já convivi com muitas pessoas, eu já atendi muitas pessoas que carregam esse peso. E na minha própria família, minha mãe já passou por isso e o meu esposo também, porque eu sou a segunda esposa do meu esposo, então ele já teve um casamento, já passou por isso também e é uma dor que fica, tá? Então nós vamos olhar para tudo isso agora. Sandra, eu tô chegando agora, eu não te conheço. Eu vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta, eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e eu utilizo essas técnicas e outras técnicas que eu domino para poder te ajudar a ressignificar dores emocionais, feridas da alma, feridas do coração, a ressignificar tudo que você já passou, que te doeu, que te marcou, a desbloquear a sua mente e a reprogramar as suas crenças. Então, eu sou uma terapeuta holística. O que é uma terapeuta holística? É uma terapia, é uma terapeuta que te olha como um ser integral, porque você é um ser integral. Corpo, mente, alma, espírito, energia. E aqui vamos expandir um pouco mais, porque a grande maioria das pessoas que me procuram, que me assistem, 99,999%, tem uma fé no Criador, uma fé em Deus, uma fé em uma força superior. Então nós sabemos que nós temos uma essência espiritual, somos seres espirituais tendo aqui uma vida nesse planeta azul. Mas mesmo aquelas pessoas que chegam para mim e dizem: Sandra, eu quero fazer essa terapia, mas eu não acredito em nada. Quando a gente começa o processo terapêutico, não é bem assim. A pessoa acredita sim. Ela acredita que existe algo que tudo fez, que tudo criou. Ela pode não acreditar no Deus que muitas vezes foi ensinado pra gente, que é aquele bom velhinho, né? Aquele senhor idoso, mas essa pessoa, ela acredita em algo. Então não é bem assim que as pessoas não acreditam, tá? Na hora do aperto, na hora que a pessoa começa a olhar para dentro de si, essa pessoa acredita sim em algo superior.
Então, vamos começar o nosso entendimento sobre aborto, essa situação tão delicada. E se você já passou por isso, se você teve um aborto intencional ou não, e se você quiser conversar, se você precisar desabafar, falar alguma coisa aqui nos comentários, deixar uma pergunta, o que eu peço para todos que estão aqui é que vamos manter o respeito, vamos manter a empatia, porque só quem passa por uma dor dessa sabe como é, porque você arrasta dentro de si uma culpa, um sentimento de eu não sou uma pessoa adequada, eu não sou uma pessoa tão boa. E aí, essa pessoa, ela já sofre demais, ela não precisa do julgamento de ninguém, tá? Vamos olhar para isso com muito respeito. Silvia, bom dia! Bem-vinda! Vera, Ali, Confeitos. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um bate-papo profundo sobre aborto, tá? E eu já vou começar aqui. Se você quiser colocar aqui para mim, se você já passou por isso, não precisa me dizer se é intencional ou não. Simplesmente coloque, eu já passei. Eu vou falar sobre isso com muito respeito, como eu sempre falo com os meus clientes, porque eu sei o quanto isso é delicado, tá? Então, o intuito aqui é contribuir com você, é te trazer uma expansão de consciência para que você alivie esse peso que você traz na sua alma. Sandra, dá para aliviar? Depende, né? Mas ao longo do tempo, a gente vai digerindo essa situação dentro de nós e vai ficando mais fácil conviver, andar, carregar isso dentro da gente. Ah, Nilzete, a Nilzete tá falando assim, gente, eu sou grata por ser uma mentorada com a Sandra, ela é maravilhosa, foi a melhor parte que fiz em tomar essa decisão de fazer com ela. Sou muito grata, viu, Nilzete? Fico muito feliz de poder contribuir um pouco que seja com você e com todos vocês aqui, mas todos têm a sua parcela de responsabilidade, você é muito aplicada. Por isso o seu resultado está sendo tão grandioso, né? Porque a gente só pode ajudar quem quer ajuda, e se você está aqui comigo é porque você quer, e é por isso que você está tendo um resultado tão grandioso. Então vamos lá. Gente, bom dia a todos vocês, tá? Ainda dá tempo, compartilhe essa live, com certeza tem alguém que você conhece que vai precisar ouvir essas palavras aqui. Então vamos lá. Sandra, sobre o que nós vamos falar? Sobre as consequências, sobre os sintomas, sobre o que tem inconscientemente dentro de você sobre esse assunto, sobre o aborto. Mas vamos começar. Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. O que nós queremos? Eu, você, no fundo, talvez você não tenha parado ainda para analisar isso dentro dessa visão sistêmica, mas nós queremos pertencer. Nós queremos pertencer ao nosso relacionamento amoroso, né? Tanto é que quando as pessoas chegam para mim, meu marido não me olha, minha esposa não faz isso por mim, o que a pessoa quer? Um olhar. Ela quer se sentir pertencente, acolhida. E a gente quer ser acolhido, pertencente na sociedade, no grupo de amigos, na família. Aonde quer que nós passemos, a gente busca pertencer. E mesmo que você diga, não, Sandra, eu não sou assim, você é. Eu preciso ser sincera com você, você é. Isso é algo inconsciente de nós precisamos, nós necessitamos pertencer. E então, o que eu quero já trazer para você? Se você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, esse ser que foi abortado de forma intencional ou não, ele também é um ser espiritual que viria a ter uma experiência terrena, tá? Vamos começar a entender por aqui, porque o holo, a terapia holística, ela vem do todo, da integralidade. Então vamos começar a entender aqui. Sandra, dentro da visão sistêmica, como funciona isso? Vamos começar a aprofundar agora. Existem duas formas de aborto, né?
vamos dizer assim, o aborto espontâneo e o aborto provocado. Tem um que é pior que o outro? O que vocês acham? Tem um que é pior que o outro? Tem um que pesa mais? Eu vou dizer para você o seguinte, todo aborto, ele é um interrompimento. Eu vou buscar falar palavras mais leves, tá? Porque eu sei o quanto isso é dolorido para todos. Ele é um interrompimento da vida. Você interrompeu, você impediu que um ser viesse para a vida. Sandra, como assim? Mas eu queria tanto esse bebê e eu perdi de forma natural. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Eu vou te explicar direitinho para que você entenda esse assunto que é tão profundo. Então, fique a princípio com esse entendimento. Aborto é você interromper o fluxo natural da vida. Como assim, Sandra? Mas eu não fiz um aborto intencional. Calma, vamos entender. O aborto, por que a gente considera ele sistemicamente a interrupção da vida? Gente, é um assunto delicado e eu estou buscando as palavras menos agressivas o que for possível, tá? Porque eu sei que isso é uma ferida e que dói. Então, vamos começar aqui a entender. Se o óvulo foi fecundado, existe vida. Sandra, mas eu já li, eu já estudei direito e no direito não é assim. Eu já ouvi tantas abordagens e não é assim. Então, por favor, se desarme, esqueça por um momento tudo que você já ouviu, porque você ouviu as leis humanas, você ouviu as leis do direito e as leis sistêmicas, elas não são bem assim. Se o óvulo foi fecundado por um espermatozoide, tem vida. Não importa se essa vida durou 1 segundo, 1 minuto, 10 dias, 1 mês, 9 meses. Fecundou, tem vida. Então, às vezes as pessoas chegam assim para mim, Sandra, mas o aborto foi no primeiro mês de gestação, tem vida. Sandra, mas eu fiz o aborto intencional porque eu não estava preparada para ser mãe, sabe? Eu tive com uma pessoa apenas uma única vez. Fecundou, tem vida. Se você seccionou, abortou, você interrompeu o fluxo natural da vida. É bom que você entenda isso, porque as pessoas chegam para mim se justificando muito. Não, eu não estava preparada, eu era muito jovem, eu me envolvi com um homem que tinha um compromisso com outra pessoa, ou um relacionamento de namoro sério, ou era casado. Tem vida. Entenda isso, tá? Aborto, você seccionou, você impediu que uma vida fosse seguida. Então, isso é de suma importância. Não importa se o aborto foi intencional ou não, foi interrompida a vida. Sandra, mas eu não estou entendendo. Eu estou trazendo essas explicações porque a gente precisa pensar, raciocinar a respeito, tá? E são falas que eu vejo nos meus atendimentos e as pessoas chegam para mim assim, Sandra, minha vida não flui. Eu sinto medo de viver, eu sinto uma falta de merecimento, é como se eu tivesse feito algo errado e que eu estivesse pagando por isso. E sim, você está, mesmo de forma inconsciente, você está pagando, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantou, se você deixou ali a semente que interrompeu a vida de um ser, você vai colher o que você plantou. Mas vamos aprofundar, né? Sandra, como assim? Eu quis tanto ter esse bebê, eu lutei tanto para ficar grávida. Tem 3 anos que a gente está tentando engravidar e eu não consigo, e eu fiquei grávida e a gestação não foi adiante. Aborto, aparentemente espontâneo, mas não é tão espontâneo assim. Vamos entender o porquê? Porque tudo é energia.
tudo está conectado intimamente na vida, no mundo, na família, no universo. E quando eu digo isso para você, o que tem aqui por trás disso? Muitas vezes você quer muito ter um filho, mas às vezes o teu marido não quer e ele está cedendo a sua vontade para te agradar. E a energia que tem ali é: eu não quero ser pai. Ou pode ser ao contrário, às vezes o homem quer muito ser pai e a mulher não quer. Então, a gestação, né, a fecundação do óvulo até acontece, mas a gestação não segue. Por quê? Tudo que você pensa, tudo que você sente, emite uma energia. E qual que é a energia nesse caso de eu não quero, eu não estou preparada, eu tenho medo, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, até quando o aborto não é 100% intencional, tem uma intencionalidade. É bom que vocês entendam isso, tá? Porque isso gera consequências na sua vida. E nós vamos falar dessas consequências, mas antes eu preciso trazer esses exemplos para você. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim para mim: Sandra, eu perdi a gestação, mas lá no exame mostrou para mim que tinha má formação. Então não foi intencional, não foi culpa minha, eu não pensei nada disso, eu queria muito esse bebê. Existem coisas mais complexas. Um aborto, ele não é de um único fato. Tem outros fatos, tem outras questões ali envolvidas. Às vezes você queria, às vezes até o seu esposo queria, mas existe algo sistêmico. Sistêmico é algo que vem da sua família. A sua família pode vir de gerações que tiveram muitos abortos. A sua família pode estar sendo leal a um padrão. Mulheres que, por inúmeras razões, fizeram abortos, tiveram abortos, e hoje essa energia está em você. Sandra, na minha família não tem. Você não conhece tão bem assim a sua ancestralidade. Com todo respeito eu digo isso, tá? Muitos dos que me procuram para a gente fazer uma constelação dizem exatamente isso para mim. Eu quero muito um filho, meu marido também quer, a nossa família, meu pai, a minha mãe está esperando esse bebê, todos querem ter um netinho e não acontece. Eu já perdi 1, 2, 3, 4 bebês. Então vamos entender um pouco melhor isso aqui. Existe uma ligação entre você e o seu sistema familiar, tanto da mulher quanto do homem, tá? Que nós chamamos dentro da visão sistêmica de laços de amor invisíveis. E nós estamos todos conectados com o nosso sistema familiar através desses laços de amor invisível. Então, muitas vezes você até quer o seu bebê, às vezes você quer mesmo. Mas a gestação não vai adiante. Por quê? Porque só a sua vontade não é o suficiente. Você carrega dentro de si emoções, heranças transgeracionais de mulheres que não puderam ser mãe, que tiveram seus filhos abortados por inúmeras razões e você não se sente merecedora de ser mãe. Lá no fundo, tá? Porque isso é inconsciente. 5% da sua consciência quer ser mãe, mas 95% não, porque você está preso ou está presa a esses laços de amor invisíveis. Então você não se sente merecedor. Você tem a seguinte sensação: o meu sistema familiar não teve filhos nascidos como deveriam. E como eu faço parte desse sistema e como eu sou muito fiel à minha família, ao meu sistema familiar, eu também não me permito ser mãe, não me permito ser pai. Então entenda que eu estou trazendo para você uma visão sistêmica. E mesmo que você diga que você não provocou o aborto, ainda assim você, o seu sistema, o teu parceiro ou a tua parceira, vocês têm uma parcela de responsabilidade num aborto
aparentemente espontâneo, tá? Porque tudo é energia. Vou trazer mais algumas situações que as pessoas trazem para mim no dia a dia para vocês entenderem. As pessoas dizem assim para mim: Sandra, eu perdi um bebê e eu sei que isso tem consequências graves, por isso eu quero fazer uma constelação. E daí a gente começa o nosso processo terapêutico. Olha o que a pessoa fala para mim: eu até queria, mas aquilo me deu medo, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei com um medo tamanho, porque eu não sabia se eu ia ser uma boa mãe, eu não sabia se eu ia ser um bom pai. Eu já comecei a pensar nas questões financeiras, o quanto isso era pesado e caro, porque ter um filho é caro. Aí a pessoa começa a dizer para mim: não, mas o meu corpo tão bonito, a gestação vai, né, mudar o meu corpo. Tô trazendo algumas coisas que as pessoas dizem para mim, tá? Nossa, eu não estou preparado, eu não estou preparada para ser mãe, para ser pai, é muita responsabilidade. Eu acabei de casar, tudo que eu quero é me divertir, é viver minha lua de mel, é passear. E aí as razões são inúmeras e as pessoas dizem isso para mim. E o que eu quero trazer para você é o seguinte: que o seu pensamento, o seu sentimento, ele tem sim um peso. Então, se você diz: eu não tô preparada, não, eu preparei, eu casei, eu vou ter filho daqui 3 anos, porque até lá eu vou curtir. Aí acontece que você engravida. O que acontece ali? Esse sentimento de eu não quero, agora é para eu me divertir, agora é para eu passear, agora é para eu namorar, é um pensamento que gera uma energia que também é abortiva. Eu preciso trazer essa consciência para você, porque essas pessoas que não fizeram um aborto 100% intencional, elas chegam para mim dizendo assim: Sandra, eu tenho um vazio na alma, eu tenho um sentimento de culpa que eu não sei porquê. Sandra, a minha vida não flui, eu vivo doente. Sandra, eu tenho pesadelos com criança, eu vejo uma criança e meu coração dispara. São inúmeros os sintomas para te mostrar que tem uma ferida emocional aí. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para trazer uma consciência para você. Sandra, mas realmente, muitas mulheres dizem isso para mim: Sandra, realmente eu queria esse bebê, eu sonhei em ser mãe a minha vida inteira. E daí, quando a gente vai para a terapia da constelação familiar, o que nós vemos? Que o marido não queria. No íntimo, lá no profundo dele, ele não queria, ele não estava preparado. Então, vamos entender uma coisa: um aborto, embora esse óvulo foi fecundado e ele se alojou no útero de uma mulher, ele não é 100% responsabilidade de uma mulher, tá? Ambos têm responsabilidade, homens e mulheres. Seu parceiro, seu marido, mesmo que tenha sido um encontro, né, casual, um encontro único, os dois têm responsabilidade, porque o pensamento, a emoção emana uma energia. Então, a princípio, é essa informação que vocês precisam ter, tá? Muitas pessoas, vou dar mais um exemplo, porque é através dos exemplos que vocês conseguem ver a profundidade desse assunto. Muitas pessoas dizem para mim o seguinte: Sandra, eu namorei tanto tempo, eu me casei. Logo no início do casamento, durante a lua de mel, eu já vi que eu tinha feito a maior burrada da minha vida. Eu já vi que aquele casamento não tinha futuro, que não era para mim. Isso, homens e mulheres me falam isso, tá? E aí, o que a pessoa diz para mim? Mas eu já tava lá na lua de mel mesmo, né, Sandra? Eu fui desfrutar. Eu tive muitos momentos íntimos e desses momentos íntimos, o que aconteceu? Uma gestação. E aí, a gestação não foi muito longe. No primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, foi interrompida. Um aborto espontâneo. O que eu quero dizer para você? Você já percebeu no início do seu casamento que aquela mulher, que aquele homem não era a escolha correta. Ali já teve uma energia de: esse homem não é para ser o pai dos meus filhos. Essa mulher não é para ser o pai ou a mãe das minhas filhas, dos meus filhos. Só que o que acontece?
Você pensou, mas você foi para o ato sexual. E é fato que pode acontecer uma gestação, independente se você gostou ou não da pessoa. Se você teve ali um momento íntimo com essa pessoa, pode acontecer uma gestação. E aí, essa gestação não vai muito longe, porque o pai, porque a mãe fica com aquele sentimento: nossa, o que eu fiz na minha vida? Eu já tinha errado em casar com essa pessoa, agora essa pessoa tá grávida, vai ser a mãe dos meus filhos, vai ser o pai dos meus filhos, não é isso que eu queria pra mim, nossa. O que eu quero te mostrar? Aí já tem uma energia. Eu quero te mostrar que o aborto aparentemente espontâneo, ele não é tão espontâneo assim. Tá? Isso a gente precisa ter de entendimento. Daí as pessoas chegarem para mim dizendo: Sandra, eu tenho medo da vida, eu tenho medo de viver, eu tenho medo do futuro, eu carrego um vazio na alma, eu carrego um sentimento de culpa. Por quê? Porque mesmo que o aborto tenha sido espontâneo, ele não foi tão espontâneo assim. E claro, o seu sentimento de culpa, ele é um pouco mais leve do que a pessoa que foi lá e realmente intencionou o aborto, né? Olha, não é o meu momento, eu tô muito jovem, eu tô no ápice da minha carreira, eu me envolvi com um homem, com uma mulher que não é o ideal para mim, foi uma noite casual, inúmeras as razões. E daí a pessoa decide: olha, eu não vou ter esse bebê, eu vou abortar aqui. E daí você faz isso intencionalmente, você toma um medicamento, você faz um procedimento cirúrgico, você faz inúmeras coisas, né? É claro que o seu peso é maior, é claro que o que você vai carregar dentro de você é maior, né? Às vezes você teve um relacionamento na juventude e você engravidou, e os seus pais, por vergonha da sociedade, da família, fizeram você abortar. Você não tinha ali 100% de controle da situação, mas você carrega um peso. Às vezes, uma outra situação importante de eu trazer para vocês: homens que chegam para mim: Sandra, eu carrego um vazio existencial, tá faltando alguma coisa dentro de mim, eu não sei o que é, a minha vida não flui. Tudo que eu começo eu não termino, sabe? Eu não tenho alegria para viver. Eu até penso, eu não tenho coragem de me matar, mas eu até penso que se a minha vida tivesse um fim, seria melhor para mim e para todo mundo. O que é isso? O homem, mesmo sem saber, ele carrega o peso do aborto. Por quê? Às vezes ele se relacionou com uma mulher, essa mulher decidiu fazer o aborto e ela nunca comunicou para esse homem, porque ela acha que não é importante, né? Porque o corpo é meu, quem decide sou eu, quem vai levar essa gestação adiante sou eu, e eu estou decidindo que eu não quero mais, eu não quero ter esse bebê. E ela nem comunica para o pai. E aí o que acontece? A nossa alma, ela sabe que tem algo errado. Você, enquanto pessoa consciente, talvez você não saiba exatamente o que, mas é através dos sintomas que você entende que a sua alma sabe, que ela está se comunicando com você. Então chegam muitos homens aqui para mim dessa forma. E daí nós fazemos uma constelação, a gente consegue trazer esse movimento de dentro do peito para fora, e o homem sente que ele tem um filho, que ele foi pai. E aí, depois de algum tempo, durante a terapia eu oriento o que deve ser feito, né? Depois de um tempo, esse homem me manda uma mensagem: olha, eu fiz o que você me sugeriu e eu descobri, eu fui pai. Aquela pessoa que eu te falei, ela abortou e não me contou. E o que eu quero te dizer, não importa se você não casou com esse homem, se foi um encontro casual, se foi um namoro e esse namoro acabou. Você, mulher que abortou, você tem o dever de comunicar ao pai dessa criança, porque as consequências vão também para esse homem. Então nós precisamos entender mais profundamente sobre aborto, porque a gente pensa o seguinte: muitas pessoas até falam assim para mim: Sandra, eu tinha um problema, eu não podia ser mãe. Eu me relacionei com um homem casado, e se eu chegasse na minha família e dissesse isso para minha mãe e para o meu pai, que eu me envolvi com um homem casado e que eu estava grávida, eu ia ser deserdada.
eu ia ser expulsa da família, eu ia ser a vergonha da família. Só que a gente não entende que por trás dessa vergonha tem algo muito maior. A gente precisa ter a consciência que foi seccionada, interrompida, tirada uma vida. Mais uma vez eu vou dizer, para as leis sistêmicas universais, não importa se o óvulo foi fecundado naquele dia, ou apenas há uma semana, ou apenas há um mês. O óvulo foi fecundado, tem vida, tá? Tem vida. Sandra, mas eu quero fazer o aborto. Faça. Você pode fazer o que você quiser. A vida é sua. Mas você precisa saber que você não deveria fazer isso. As feridas que você vai carregar, o peso que você vai levar aqui, ó, nas costas e no coração e na alma, é algo demais. É muito pesado. E mais que isso, tá? Você vai também trazer essa ferida para o sistema familiar do pai. Por quê, Sandra? Porque esse pai tinha 50% dele ali, nesse óvulo que foi fecundado. Não tem como fecundar um óvulo sem um espermatozoide. Então, se a gestação foi adiante, parabéns para o pai e para a mãe. Se a gestação não foi adiante, responsabilidade dos dois. Sandra, mas eu não sabia que a minha namorada tinha feito um aborto. Responsabilidade dos dois. Por quê? De alguma forma você tinha uma energia aí. Como assim você não sabia? Você estava namorando uma pessoa e você não percebeu? Porque a gente percebe. Cadê a sua intuição? Homens e mulheres têm intuição. Você não percebeu que a sua namorada ficou diferente, que a sua esposa ficou diferente? Porque quando um óvulo é fecundado, a gente muda. A nossa energia, o nosso brilho, tudo muda. Mesmo que você não tenha querido isso para sua vida, você muda. É nítido. A gente bate o olho numa pessoa, a gente sabe se essa pessoa está gestando ou não. Vocês que estão aqui comigo talvez não tenham ainda parado para prestar atenção nisso, né? Porque a gente se ocupa tanto da vida, do trabalho, de tantas coisas que a gente não olha para o essencial, a gente não segue o nosso instinto, a gente não ouve a nossa intuição, mas a gente sabe. No dia que eu fiquei grávida, eu soube. Tanto é que às vezes eu converso com meu marido, eu falo, sabe aquele dia que nós fomos a tal lugar? Foi naquele dia que a nossa filha foi concebida. Porque a gente sente, são movimentos de alma, são movimentos de coração. Então, eu precisava trazer esse entendimento para vocês, porque eu tenho atendido muitas pessoas ultimamente trazendo isso para mim, homens e mulheres, vazio de alma, tristeza, dor, culpa, falta de merecimento, vontade de morrer, sentimento de eu fiz algo errado e eu preciso ser punido, mesmo aquele homem que a namorada, que a esposa nunca comunicou que fez um aborto. Ele traz isso para mim, Sandra, eu fiz algo errado, eu tô carregando um peso e eu não sei o que é. Então, a gente precisa ter essa consciência. O aborto intencional, ele tem um peso, é pesadíssimo, porque você interrompeu uma vida e isso gera uma ferida em você que já já nós vamos falar sobre isso também. Primeiro eu estou trazendo essa construção para você. Sandra, e o aborto que não foi intencional, foi espontâneo. Agora você já sabe que não é tão espontâneo assim, tá? É tudo multifatorial, tem vários fatores. Às vezes você até quer, né? Às vezes você até sonhou com essa gestação, mas a maior parte de você não. A maior parte de você pensou o seguinte, nossa, isso vai atrapalhar a minha vida inteira, de agora pra frente eu sou mãe, eu sou pai, eu não vou ter mais sossego, eu não vou dormir em paz, né? Eu vou me preocupar com uma pessoa para sempre, eu vou ter que alimentar mais uma pessoa. Tá difícil cuidar de mim e da minha esposa, agora eu tenho mais um filho para cuidar. Olha só, gente, tudo isso que eu tô trazendo para vocês são questões, são falas de pessoas que me procuram, tá? Então eu quero mostrar para vocês que existe sim uma intencionalidade. Não
como aquela pessoa que foi lá e bebeu um remédio abortivo, que fez um procedimento cirúrgico. Sandra, mas é proibido. Sim, a gente sabe que é proibido, mas existem muitas formas clandestinas de você fazer isso. Então, a primeira consciência que eu quero trazer para você é o seguinte: você que abortou, não importa se você fez isso intencional ou não, foi tirada uma vida. E você precisa entender que se o óvulo foi fecundado, não importa se um dia, uma hora, 10 minutos, uma semana, um mês, 2 meses, você foi pai e você foi mãe. E se você não reconhece isso na sua vida, dentro dessa visão sistêmica, tem consequências absurdas na sua vida e em todo o seu sistema familiar. Já já nós vamos falar disso. Então, essa primeira parte aqui. Foi fecundado, tem vida. Óvulo foi fecundado, tem vida. Sandra, para de repetir. Não, eu preciso repetir para você entender. Porque às vezes as pessoas chegam assim para mim. Eu pergunto, faz parte da anamnese da constelação, né? Sandra, eu pergunto para a pessoa, você é pai, você é mãe, tem filhos? Não. Tudo bem, eu anoto, não. Aí a gente vai evoluindo durante a anamnese da constelação. Você já sofreu? Já passou por um aborto? Sim, eu tive 3. Como é que você diz para mim que você não é pai nem mãe? Você está carregando um peso de ter tirado 3 vidas e você diz que não teve nenhum filho, nem reconheceu seu filho, você reconhece? Gente, isso é muito forte, isso é muito importante. A gente não tem um nome ao acaso, a gente não carrega um sobrenome ao acaso. Nós não somos seres espirituais tendo uma vida terrena ao acaso. Sandra, mas eu já fiz o aborto, o que eu faço agora? Calma, vamos chegar lá, calma, tá? Então, tenha esse entendimento, o aborto, não importa se o homem sabe ou não, também é responsabilidade do homem, porque mesmo que tenha sido provocado ou intencional, tem ali o campo de energia, o campo emocional do pai também. Então, mulheres, vocês que chegam para mim carregando esse peso sozinha, já entendam que você não fez isso sozinha. Sandra, mas fui eu que fui na clínica. Sim, você foi na clínica com o apoio do teu parceiro ou sem o apoio dele, mas a responsabilidade dele também tá aí. Se ele te apoiou nisso, ele tem a responsabilidade. Se ele não te apoiou, ele também tem a responsabilidade porque ele não estava presente, porque ele não participou, porque a intuição dele não percebeu o que estava acontecendo ali e muitos outros fatores, tá? Pra gente falar sobre aborto, eu precisaria ficar uma semana com vocês todos os dias trazendo isso de forma muito profunda, mas o que eu estou trazendo aqui já vai funcionar como um grande despertar de consciência para você. Então, Sandra, não somos inocentes, mesmo que o aborto tenha sido espontâneo? Não, você não é inocente. Eu sinto muito, mas eu preciso te dizer a verdade para você entender o porquê que a sua vida passa por muitos obstáculos. As pessoas chegam para mim falando sobre isso e... Só um momento, por favor. E eu preciso trazer a informação correta para vocês. Porque do contrário, é como se você estivesse enxugando gelo. E vocês precisam começar a entender as responsabilidades de vocês, homens e mulheres. Então, se o aborto foi intencional ou foi provocado, responsabilidade de quem? Dos dois. 50% da mulher, 50% do homem, tá? E vamos aprofundar agora, vamos caminhar um pouquinho na nossa live. Ó, a Sueli tá falando assim, minha mãe contava que minha avó teve aborto de gêmeas e eu, há 12 anos atrás, tive um aborto. Sueli, isso normalmente acontece. Dentro do sistema familiar, nós seguimos todos os padrões da família. Às vezes, não é um padrão que você vê a cada ano, mas a cada geração, às vezes pula uma geração e vai para outra, né? Você diz que a sua avó teve, talvez a sua mãe não tenha tido, mas agora você teve. E o que o sistema familiar está mostrando pra gente numa situação dessa, Sueli? Porque o sistema familiar
esse universo onde você está conectada por laços invisíveis com todos do seu sistema familiar. E aí o sistema familiar está dizendo para você o seguinte: tem algo errado aqui. Olhe para isso. Olhe para isso. E a gente precisa aprender a ler o nosso sistema familiar, a ler as informações que a nossa alma traz pra gente, que o nosso coração traz pra gente. Porque, Sandra, você está falando de alma e de coração. Para vocês entenderem, porque algumas pessoas estão habituadas a ouvir alma, outras estão habituadas a ouvir coração, mas a morada da tua alma é no teu coração. E o teu coração conversa com você, o teu coração é sábio, ele sabe de coisas que você não vê. Então a gente precisa olhar para isso. E mais que isso, sabe, Sueli? Se você teve esse aborto, é preciso incluir essa criança. Eu não sei em que momento da gestação isso aconteceu, mas você foi mãe dessas crianças ou dessa criança, né? Então a gente precisa incluir, porque agora eu vou começar aqui a segunda etapa da nossa live. Eu vou trazer para vocês as consequências de quando a gente não inclui esses abortos no sistema familiar, na nossa vida, de quando a gente não reconhece, tá? E aqui eu já vou fazer uma analogia. Olha só, quando a gente tá num grupo de colegas, de amigos, de trabalho, o que a gente quer? Pertencer. E se a gente não pertence? Se a gente não tem esse sentimento de eu faço parte, o que isso gera na gente? Pense aí, o que isso gera em você? Lembre-se de uma situação que você queria fazer parte daquele grupo e o grupo não te acolheu. Como que você se sentiu? Excluída? Inadequada? Triste? Infeliz? Ressentida? Magoada? Queria se vingar? O que você sentiu? E nós já vamos expandir mais o entendimento a respeito disso, tá? Só um momento. E outras mulheres, bom dia, Lucirene. Hoje estamos tendo um papo aqui profundo sobre aborto. Bom dia, Sandra. Bom dia, Silvia. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Gente, se vocês têm aí uma pergunta, se vocês passaram por isso, ou se conhece alguém que passou, porque é natural, né? As pessoas falam assim pra mim: Sandra, eu nunca passei por isso, mas fulano que eu conheço passou. E quando a gente começa o processo terapêutico, não é bem assim, né? As pessoas têm vergonha de dizerem, de assumirem o que fizeram, intencionalmente ou não. E aí, como você colocou aqui pra mim, eu não lembro se foi a Silvia, que agora subiu rápido, eu peço até desculpas, mas se você colocou isso aqui, o que eu quero te dizer? Lembre-se, se você não assistiu a live desde o início, assista depois, tá? Mas eu vou só resumir para você. Talvez você até queria muito essa gestação, mas existem forças dentro de você, sentimentos, lealdades invisíveis que são maiores que você, tá? Às vezes a gente quer o nosso bebê, mas existe algo dentro do sistema familiar que impede. Então, é preciso olhar para isso. Gente, o ideal, o que é o ideal? O ideal é a gente conhecer uma pessoa, se relacionar com essa pessoa. Pronto, me relacionei, entendi que essa pessoa é o que eu quero para mim, eu quero que essa pessoa seja o pai, a mãe dos meus filhos. O que eu faço num caso desse? Infelizmente as pessoas não fazem isso, mas é o que eu digo que deveria ser feito. Vocês deveriam fazer uma constelação. Fazer uma constelação da sua família, o outro fazer da sua família, né, mulher e homem, e depois fazerem uma constelação juntos de casal, para vocês já entrarem nesse relacionamento amoroso de forma mais leve, porque a gente não tem noção quando a gente se relaciona com uma pessoa, quando a gente namora, quando a gente casa, ou até mesmo quando você vai para um encontro íntimo, casual, né, como as pessoas falam para mim: Sandra, foi uma noite só. Mas é o suficiente para você gerar uma vida, para você ter um vínculo ali com uma pessoa que talvez você nem quisesse, né? Talvez você só tivesse se sentido ali atraído ou atraída no momento. Então, a gente precisa sim ter entendimento sobre
essas questões sistêmicas, porque isso gera traumas na nossa vida. E aí agora nós vamos para a segunda parte da live, ó. A Sueli falou assim: tive o aborto, estava com 3 meses, hoje tenho um filho de 11 anos e falo para ele que ele é meu 5º filho, que tive um aborto antes dele. E quando as pessoas me perguntam quantos filhos eu tenho, eu sempre falo que sou mãe de 5. Parabéns, Sueli, você já incluiu o bebê que não viveu, né? Agora, como que é isso dentro de você hoje, Sueli? Isso já está resolvido? Já está leve? Porque incluir é um passo importantíssimo, mas às vezes a gente percebe que ainda tem algo na nossa vida que não foi bem resolvido, tá? Eu vou trazer aqui agora alguns sintomas e você observa aí se você sente alguma coisa, se você passa por isso, para você conversar comigo aqui, para eu trazer um outro entendimento para você. Porque o primeiro passo para homens e mulheres que estão aqui me acompanhando é o quê? É você reconhecer que você foi mãe, que você foi pai. Sandra, mas só foi de um dia. Você foi mãe, você foi pai. Sandra, mas e aqueles abortos que a gente nem fica sabendo? Porque acontece, né? Às vezes nós mulheres estamos sangrando e a gente acha que é o período menstrual. E ali na realidade você estava colocando para fora um ser. O que faz uma situação dessa? A mesma questão, também foi um aborto espontâneo, mas no fundo teve uma intencionalidade. Talvez sua, talvez do seu parceiro, talvez do sistema familiar e vocês não estavam sabendo. Então, assim, o fato é que não tem essa questão, sabe, de que foi totalmente espontâneo. Não é bem assim. E isso eu preciso trazer para vocês, eu preciso ser muito honesta com vocês. A Vera diz assim: minha filha, há 2 semanas atrás, teve um aborto de 2 meses de gestação. Estamos há 3 anos vivendo um problema familiar com ela. Ela se casou e há 3 anos não nos procura mais. Olha, Vera, com muito respeito, né? Baseado no que você está me falando, eu vou te trazer uma visão sistêmica. Olha o quanto essa família tem algo sistêmico para ajustar. A sua filha casou, de alguma forma ela excluiu a família. E como ela excluiu a família, ela não consegue também gerar vida. Gente, olha o quanto isso é importante. Por quê? Qual que é a lei natural da vida, né? Do sistema familiar. É os pais darem a vida seguir adiante com amor, com respeito, para que você seja uma pessoa saudável e seja capaz de gerar uma vida. E isso não está acontecendo, né, Vera? Então, Vera, o que eu posso te dizer já para te ajudar? Porque existem algumas informações que só vêm pra gente quando a gente está ali dentro da terapia da constelação familiar, que a gente consegue acessar o seu inconsciente. Você vai tirar do inconsciente as informações que a gente precisa para terapia, tá? E assim não tem como a gente fazer, mas o que eu posso já falar para te ajudar: se a sua filha tá com essa parede, com esse bloqueio, faça você o que você pode, que é o quê? Incluir essa criança no seu coração, dizer: eu sou avó, eu sou avó. E no momento que você puder, se existir essa abertura, né, sugira para sua filha fazer uma constelação familiar. E se você puder também, Vera, faça você. Por quê? Aqui existem 2 coisas importantes para a gente olhar: uma vida, né, um aborto, e uma outra questão é de uma filha que está excluindo a família de origem. E então, tem aqui uma informação importante que eu preciso trazer. A vida, a energia masculina, feminina que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe, ela nunca deixa de fluir dos pais para os filhos. São os filhos que criam essa barreira, como a Vera está dizendo, que a filha criou uma barreira e excluiu a família, né? E quais as consequências na vida de quem faz isso? Uma delas é essa que a Vera acabou de falar, né? O aborto, mesmo que tenha sido espontâneo, que a gente viu que não é bem assim, né? Que não é bem espontâneo. Por quê? Porque se a gente corta o fluxo da vida
na nossa direção, é difícil a gente levar esse fluxo da vida adiante. Porque os nossos pais são a fonte de vida. Se a gente bloqueia esse fluxo, como que você vai viver? Eu sei que não é fácil para muita gente entender isso a princípio, porque também não foi para mim, tá? Não foi para mim, mas isso é algo muito forte. Analise, é raciocínio lógico. Da onde veio a sua vida terrena? Não estou falando da sua vida espiritual. A sua vida terrena veio do seu pai e da sua mãe. O portal para você nascer no planeta Terra é o útero da tua mãe. Se você tem qualquer bloqueio, qualquer problema, qualquer conflito com a sua mãe, gera consequências na sua vida, tá? Eu não estou dizendo que o aborto, nesse caso da sua filha Vera, é exatamente por isso. Por que eu não estou dizendo isso? Porque a gente ainda não fez uma constelação familiar para você tirar essas coisas de dentro de você para a gente poder analisar. Mas eu estou dizendo que pode ser, porque muitas vezes isso já aconteceu em casos que eu atendi. Então, entenda uma coisa, pessoas queridas, tudo é multifatorial, ou seja, tem vários fatores. E ao mesmo tempo que é multifatorial, cada ser é único, cada vida, cada sistema familiar, então tem muitas coisas parecidas, mas pode ter um ou outro detalhe que não é igual, tá bom? Então vamos seguir aqui, deixa eu ver se eu respondi bem. Vera, se você quiser colocar mais alguma coisa, você coloca, tá? Agora, é importante essa consciência, viu, Vera? Inclua esse bebê, você enquanto vó, e, se possível, faça você uma constelação e no momento que você puder, sugira para sua filha. Sandra, às vezes as pessoas falam para mim, Sandra, ela não tá aberta, ela não quer. Respeite o tempo da pessoa, porque no momento em que a dor apertar, que o sofrimento for grande, a pessoa vai se mexer e vai buscar um caminho. Daí vem aquele ditado, né, que se a pessoa ainda não buscou um processo terapêutico holístico, porque não pense que a gente não tem que olhar para o todo, nós temos que olhar para o todo, porque nós somos o todo. Nós somos seres espirituais, né? Se a pessoa ainda não fez isso, é porque ela não sofreu bastante. Porque quando a gente está sofrendo, a gente se vira. A gente dá um jeito de sair daquele sofrimento. Sandra, mas está sofrendo, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, Sandra, mas está sofrendo, mas ainda não sofreu bastante. E a vida é muito sábia, né? A vida ensina a gente ou pelo amor ou pela dor. E dentro da visão sistêmica, nós dizemos o seguinte, que tem os laços de amor adoecidos e os laços de amor saudáveis. E de uma forma ou de outra, nós vamos aprender, tá bom? Então, vou aqui continuar. Olha, a Vera tá dizendo que a filha dela era a melhor filha do mundo, que nunca tinha decepcionado os pais, né? Que era o orgulho dos pais. E foi ela casar e virou uma outra pessoa como é hoje. Tem muitos fatores aí, viu, Vera? Quando a gente casa, a gente quer pertencer ao sistema familiar do outro também. E às vezes, para pertencer, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. Mais ou menos como um adolescente, quando ele quer pertencer a um grupo. Se o grupo tá fumando, se o grupo um dia fica com um, fica com outro, né? Usa droga, desrespeita pai e mãe, o que essa pessoa vai fazer? Ela começa a repetir esses comportamentos para pertencer ao grupo. Então, a mesma coisa acontece com nós, conosco, na vida adulta. Às vezes a gente faz coisas que não deveria para se sentir pertencente a um novo grupo. Sandra, você está afirmando que é isso? Não, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que pode ser. Para eu poder afirmar qualquer coisa, a gente precisa fazer uma constelação, um processo terapêutico. Por quê? Porque nós precisamos acessar o inconsciente. Porque é no nosso inconsciente que fica tudo guardado. E a gente pensa que sabe das coisas e a gente não sabe. A gente acha que sabe.
Gente, só um pouquinho. Então vamos lá. O marido dela é a pior pessoa do mundo, nos causou e nos causa muito mal. Ela se transformou totalmente em outra pessoa. Há 26 anos atrás, antes dela nascer, eu tive um aborto de 4 meses. Ela sabe, Vera, desse aborto? Porque assim, você já tá vendo um padrão de família se repetindo. Lembra que eu falei lá no início que existem padrões de família que a gente não entende? Agora, às vezes as pessoas falam assim pra mim: Sandra, mas o meu aborto foi espontâneo. Padrão de família. Sandra, o meu aborto foi intencional. Tem uma questão sistêmica aí também. Tem questão de energia, tem questão de emoção, tem questão de crença, tem questão de ferida emocional, tem questão de julgamento, tem questão de lealdades invisíveis à nossa família. Você precisa, Vera, colocar cada coisa no seu sistema familiar no seu devido lugar. Esse bebê que sofreu o aborto, ele faz parte, ele precisa ser incluído para que o peso que a sua filha está carregando seja tirado de cima dela, porque muitas vezes essa é a segunda parte da live, coube bem o que a Vera trouxe, tá? Muitas vezes, como que a gente sabe que a gente está identificado com uma situação do nosso sistema familiar? Essa é uma das situações, né, que a Vera está trazendo. Nesse momento, você sabe que você está identificado com uma lealdade do seu sistema familiar. Se você teve um aborto agora, saiba que você não é a primeira pessoa do seu sistema familiar. Outras pessoas para trás também tiveram. Gente, desculpa. Outras pessoas para trás de você também tiveram avós, bisavós, trisavós, e você não sabe, porque os padrões na família, eles se repetem. Então, às vezes, a gente olha só para nossa mãe, para o nosso pai, para nossa avó, e a gente fala, não teve aborto, porque tem gente que fala isso para mim, mas mais para trás de você, das suas gerações mais passadas, teve com certeza, porque a gente se sente leal a tudo a nossa família, no que é bom e no que não é bom. Então, Vera, com muito respeito, mais uma vez eu vou te falar, tá? Se você puder, faça uma constelação familiar. Pelo que você tá me trazendo, tem muita questão sistêmica aí pra gente olhar. Sandra, e como que a gente resolve questão sistêmica? Acessando o inconsciente, acessando o seu coração, que é a morada da sua alma, para que a sua alma traga à tona, o seu coração traga à tona o que precisa ser resolvido. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é uma coisa e a raiz do problema é outra coisa. Então, vamos seguir aqui, tá? Conforme forem aparecendo aqui as questões, eu vou encaixando aqui com o que eu quero trazer para você. Então, tá. Recapitulando. Vamos seguir. Quais as consequências de um aborto na sua família, ou em você, na sua vida, nos seus netos, nos seus bisnetos e até mesmo nos filhos, como é o caso aqui da Vera, né? Que ela diz que ela passou por um aborto e isso tá gerando consequências na futura geração dela, que é a própria filha. Inclusive, a filha já teve um aborto também e agora criou um bloqueio com relação à mãe. Então, vamos lá. O aborto, ele gera na vida de uma pessoa problemas financeiros. Sandra, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vou te explicar. Quando você fez o aborto, intencional ou não, você seccionou uma vida de seguir. O fluxo da vida foi interrompido. E a vida é uma energia de prosperidade, de abundância. Quando a gente tem questões dessas na nossa família ou quando nós mesmos é que passamos por isso, intencionalmente ou não, a nossa vida financeira, ela passa por muitos problemas, altos e baixos, ou não flui de forma nenhuma, ou flui com um peso muito grande. Você conquista coisas materiais, mas com um peso muito grande. Você se sente sempre uma pessoa
que fez algo errado, que não merece o melhor da vida, e o peso ele se torna cada dia maior por causa dessa falta de merecimento que você sente. Vera, com muito respeito eu vou te falar, tá? Ó, a fala da Vera aqui. Gente, desculpa que eu interrompi, eu vou falar isso rapidinho e volto pro nosso conteúdo. Ó, há 3 anos ela se afastou, sofremos muito, mas com esta perda desse bebê, acabou comigo. Sabe, aí você diz que ela sabe sim que você perdeu um bebê, né? O problema maior é que você não quer ser vó com esse desprezo dela. Lembra quando eu falei há pouco que o aborto intencional, ele não é tão intencional assim, que todo pensamento e sentimento gera uma energia? Vera, eu sei que a situação não é fácil, mas se você tem esse sentimento, né, de que você não quer ser vó nessa situação, você também está contribuindo para esse aborto intencional e provavelmente para outros. É necessário que você cure dentro de você isso. Porque, gente, se nós pertencemos a um sistema familiar, o que o pai, a mãe, a avó, tia, irmão, todos pensam e sentem, influenciam na sua vida, porque nós estamos ligados por laços invisíveis. Então, ó, voltamos aqui para o que eu falei lá no início. Às vezes a pessoa quer o bebê, o marido, a esposa, né? Mas algo maior, uma energia maior atrapalha. Uma energia maior diz assim, não é a hora, eu não quero desse jeito, não foi isso que eu sonhei para minha filha, porque às vezes os nossos filhos casam com pessoas que a gente não aprova, né? Ou o marido, ou a esposa, porque acontece também na família do marido, né? A mãe, o pai do marido diz, nossa, mas essa mulher não é para você. Não foi isso que eu sonhei para você, meu filho. E aí tudo isso gera uma energia de que nós não queremos que a vida prossiga dessa forma. Gente, olha o quanto isso é forte. Então o peso de um aborto não é só da mãe e do pai que estão vivenciando o aborto, é da família. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou trazendo para vocês? E eu estou trazendo isso com muito respeito, tá? Então vamos lá. Eu estava falando sobre as consequências, né? Consequências financeiras, consequências de saúde. Quando você sofreu o aborto, quando você fez o aborto, né? O que isso gera em você? Você é uma pessoa que está sempre com a saúde abalada também. As suas emoções também estão sempre em desordem. Por que isso? Porque você está carregando no peito uma ferida muito grande. E na maioria das vezes, além da ferida, a gente carrega o não reconhecimento. A gente diz, não, eu não fiz. A gente não reconhece que fomos pais e que fomos mães, né? A gente tem medo do julgamento, medo do que as pessoas vão falar, medo do que vai acontecer e a gente guarda isso dentro da gente. E aí, o que eu quero te dizer? Um aborto, ele gera ferida no pai e na mãe, nos 2 sistemas familiares e, além disso, nos casamentos futuros, nos filhos futuros, nos netos, em toda a sua descendência. Eu vou aqui dar um exemplo e eu vou falar isso com muito respeito, tá? Com muito respeito. A gente não tem entendimento do quanto isso é grave, mas eu vou trazer aqui um único exemplo. Não, eu vou trazer vários exemplos para ficar mais fácil, porque o exemplo ele é mais fácil das pessoas compreenderem. Então vamos lá. Sandra, quais os sintomas de uma pessoa que está identificada com um aborto na família? O que é estar identificado? Vou trazer uma explicação. Há pouco eu falei para você que todos nós temos essa necessidade de se sentir pertencente. Todos nós temos isso. E aí, vou ilustrar nos dedos para ficar mais fácil, ó. Aí você teve um filho,
Aí aqui teve um aborto, um exemplo, tá? Aqui teve um aborto, aqui tem um filho, aqui teve outro aborto e aqui tem um filho. Então vamos dizer que você foi mãe de 5, ou você é mãe de 5 e você é pai de 5. Só que você diz o seguinte: eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Você só conta quem viveu. Você não conta quem não viveu. Não importa se o aborto foi intencional ou não, tá? Lembrando que agora você já sabe que até o aborto espontâneo não é tão espontâneo assim. Você tem uma parcela de culpa nisso também. Aí você fala: eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Eu tô te dando um exemplo, não é o único, tá? Existem muitos outros, mas eu vou te dar a princípio esse. Aí, ó, esse aborto aqui não foi contabilizado como um ser que podia ter vivido. Você não incluiu esse ser como teu filho. Aí esse filho aqui que nasceu, ele nasceu com a carga desse aqui. O que esse filho aqui pode fazer quando criança, adolescente e adulto? Esse filho, ele pode viver por 2, porque ele está identificado com alguém que não viveu, com alguém que não pôde nascer. Como assim, Sandra? Mas eu nunca nem contei que eu tive um aborto, ninguém nem sabe. Gente, os laços de amor que nós temos com a nossa família, que são laços invisíveis, eles sabem de tudo. Você não contou, você nunca falou sobre isso, mas esse filho aqui sabe, no fundo do coração dele, que ele teve um irmão que não pôde viver. Qualquer que seja a razão. Aí esse aqui faz o que? Ele vive por 2. Ele come por 2, ele bebe por 2, ele fuma por 2, ele usa droga por 2, ele faz um monte de coisa errada por 2. Quando ele é criança, é aquela criança que se arrisca, que brinca por 2, que tem energia por 2, que não dorme direito, que faz um monte de coisas e você não se dá conta, porque você não entende disso. Ninguém te explicou de elementos sistêmicos. Aí você acha que a sua criança, ela tem hiperativismo, né? É uma criança muito cheia de energia. Aí você acha que é tudo isso e que tá tudo bem, porque só está aqui a explicação nesse mundo mental. Você não vai para o mundo sistêmico, para as lealdades invisíveis. Aí esse filho aqui, ele tá sempre o quê? Se sentindo inadequado, porque ele viveu e esse não pôde viver. Aí esse filho aqui, ele está sempre sentindo que ele não merece viver, que ele não merece o melhor da vida. Por quê? Porque ele está identificado com alguém que não pôde viver. Aí esse filho, ele sempre caminha em direção à morte. Tudo acontece, ele bebe, ele fuma, ele sai demais, ele não dorme bem, ele se arrisca no trânsito. Esse filho aqui, ó, esse filho passa sempre por apuros, já sofreu 2 assaltos, 3 assaltos, 4 assaltos, já teve problemas de saúde graves que quase levou a óbito. E aí você não se dá conta que tudo que está acontecendo com quem está vivo é porque existiu um aborto, porque aqui tem uma energia de um ser espiritual que não pôde viver e alguém do sistema familiar vai se identificar com esse ser até que esse ser seja incluído no sistema familiar da forma correta. Até que esse ser seja honrado, respeitado, visto. Olha o quanto isso é grave. Aí na sua família acontece suicídios, na sua família acontece coisas muito tristes, né? Depressão, síndrome do pânico, uma série de problemas na saúde, no corpo, e você acha que só tem relação com a saúde, com o corpo. E não é bem assim. Então aqui eu estou te dando um exemplo. Essa pessoa aqui, ela pode estar identificada com essa a tal ponto que inconscientemente essa pessoa diz o seguinte: o meu irmão é inconsciente, tá? Sandra, o que é inconsciente? É algo que você não tem consciência, é algo que você não sabe, mas que guia a sua vida, que rege as suas decisões, os seus caminhos. E aí, essa pessoa aqui, ó, que é o irmão vivo,
essa pessoa não se sente merecedora. Então, ela nunca se permite trabalhar num trabalho que pague bem, que remunere bem, que cresça. Os projetos que essa pessoa aqui começa, ela não termina. São projetos magníficos que tem tudo para crescer, para virar algo realmente que traga remuneração, prosperidade financeira para a vida dessa pessoa e da família, mas ela não faz. Ela mesma se sabota. Ela procrastina, porque ela não se sente merecedor, porque ela está identificada com uma vida que não pôde nascer. Isso eu tô aqui no terceiro filho. Aí tem outro aborto e tem outro filho. O que eu vou dizer desse filho? Coitado, tá lascado. Com todo respeito eu tô falando isso, porque ele tá identificado, ó, com 2 abortos, com 2 seres que não puderam viver. Sandro, o que é estar identificado? Sabe quando a gente toma as dores? Que a gente vê uma cena de tristeza na rua ou numa família, né? De uma criança sendo maltratada, de um idoso sendo maltratado, de uma mulher que foi traída, de um homem que foi traído, qualquer que seja a situação. E a gente se identifica com aquela pessoa e a gente toma as dores. É mais ou menos o que acontece aqui no sistema familiar. A gente se identifica com os excluídos, os abortos. E a gente bloqueia a nossa vida sem perceber, mas a gente faz isso em lealdade, em fidelidade a quem não pôde nascer. Olha o quanto isso é grave. Talvez seja você a pessoa que está identificada com o aborto. Talvez seja você que não tem uma vida que prospera financeiramente, que não se permite ter um relacionamento amoroso saudável. Por quê? Porque você está identificado com um aborto que não pôde viver, que não pôde nascer, que não pôde se relacionar, e daí inconscientemente você está ligado por fios invisíveis no seu sistema familiar com esse ser, e você pensa o seguinte inconscientemente: se esse ser do meu sistema familiar não pôde nascer, não pôde viver, não pôde ser feliz, não pôde ser mãe, eu também não posso ser mãe. Se esse ser não pôde ter dinheiro, eu também não posso ter. Se esse ser não pôde ter felicidade e alegria, eu também não. Se esse ser não pôde ter saúde, eu também não. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Mas é importante que vocês tenham agora essa consciência, porque às vezes as pessoas falam assim para mim: Sandra, eu não entendo o que acontece comigo. Eu trabalho, eu estudo e a minha vida não flui. Eu dou 10 passos para frente e 20 para trás. A gente abre ali um processo terapêutico sistêmico e a gente começa a ver o que tem por trás disso, que é essa lealdade invisível. Então, observe que você pai, você mãe que cometeu o aborto, você vai arrastar uma culpa. A sua vida trava, você carrega esse sentimento, né, de não mereço, de fiz coisa errada, de você ser punido, de você ser punida, de que é um segredo, porque muitas vezes os abortos, eles se tornam segredos de família. As pessoas não falam, ou porque foi intencional e não quer falar, porque não quer falar a verdade, né? Ou porque quando não foi intencional, a gente acha que não tem importância, então se torna um segredo porque a gente não fala sobre aquilo. Só um pouquinho. Mas o fato é que as consequências estão na vida do pai e da mãe que fizeram o aborto, intencional ou não, na vida da família do pai e da mãe e na vida das futuras gerações. E não é só isso. Todos esses sintomas, eu dei o exemplo de um filho, né? Mas quem pode estar identificado com esse aborto? Um neto, um bisneto, um tio, um primo, a mãe, a avó. Então, muitas pessoas podem estar identificadas, tomando aqui, de uma certa forma, as dores. E por que que isso acontece? Porque dentro do sistema familiar existe uma lealdade invisível, o sistema grita para dizer para você, através do seu coração, tem algo errado, tá faltando alguém aqui. E ninguém pode faltar para a dança da vida acontecer de forma adequada, saudável. Sandra, mas ó, no meu sistema familiar tem um monte de aborto e mesmo assim eu tive filho.
Que bom que você conseguiu ter, mas observe que tem consequências na sua vida, do seu filho, do seu neto. Alguém vem trazendo essa carga aqui em cima. E normalmente é uma carga muito pesada que causa dor em todos. Ó, a Vera tá dizendo assim: a dor maior é não poder abraçar minha filha e dizer que estou aqui para dar meu apoio a ela. Só queria abraçar ela e pedir a ela só para dar um abraço. Ela me disse que não quer, dói demais. Se tá doendo demais, Vera, não é fácil mesmo. Mas Vera, será que você não pode ir até ela sem nenhum tipo de julgamento e dizer, filha, eu só vim aqui te dar um abraço? Porque às vezes nós temos essas couraças, né? A gente tá doendo e a gente fala assim, não, tá doendo, mas eu prefiro ficar longe. Quando na realidade não é bem isso que a gente gostaria. Muitas vezes a gente fala o que a gente não gostaria. Então, Vera, mais um motivo para você se fortalecer, para você dar o apoio que essa sua filha nesse momento precisa, porque você está percebendo que é algo que está passando. Se você passou por isso e ela também, não é algo que começou em você, pode ter certeza. Isso está vindo mais de trás, tá bom? Então, é importante sim, Vera, mesmo que agora não seja tão fácil, porque o amor do pai e da mãe ele nunca cessa em relação aos filhos, né? Tenta de alguma forma, com muito carinho, estar presente na vida dela. Manda uma mensagem, passa um telefonema de vez em quando, mas busque um caminho. Mas para você fazer esse caminho, você precisa se fortalecer emocionalmente, tá, Vera? Se você puder fazer, não deixe de fazer uma constelação familiar que vai ajudar muito você e a sua filha também. Porque se você e ela e todos nós estamos conectados com o nosso sistema familiar por laços invisíveis, de alguma forma ela vai receber essa cura emocional que você está fazendo em você, porque vocês estão conectadas. Laços de mãe e filha são muito fortes e de filho também, né? Por quê? Porque é alguém que saiu de dentro de você, do seu útero, né? É alguém que estava ali com você, que tem uma ligação fora do normal. Então, olhe para isso com carinho, com muito respeito, tá? Muito respeito a você. Eu sei que não é fácil, porque quando a gente passa por essas dores, vem o ego, vem a mágoa, vem o ressentimento, vem tanta coisa, né? Que às vezes a gente até quer fazer esse movimento de amor, aí vem o ressentimento, vem a mágoa, vem o ego falando assim, você já fez demais, não faz mais nada não. Deixa agora essa pessoa fazer. Sim, a gente tem que deixar a pessoa fazer a parte dela, mas tem algo que você pode fazer por você que vai ressoar dentro dela também, porque vocês têm uma conexão. Assim como eu tenho uma conexão com a minha mãe. Às vezes acontece de eu estar trabalhando e eu sinto, né? Preciso parar aqui, vou ligar para minha mãe. Aí eu ligo para minha mãe, mãe, como é que a senhora tá? E ela diz, olha, aconteceu tal coisa, eu não tô bem, isso, aquilo aconteceu. O que que é isso? Conexão, né? A gente tem, e homens também têm isso, porque o meu marido tinha muito isso com a mãe dele quando ela estava viva. Ele falava assim, preciso ligar para a mãe. Ele sentia no coração. E o que que é isso? Vem dessa conexão que a gente tem com a nossa mãe. Nós estivemos ali, dentro dela. O que nós temos com a nossa mãe é algo muito forte. Sandra, e o pai? O pai é importante demais, por quê? A gente só esteve dentro da nossa mãe porque o nosso pai fecundou um óvulo. Então, o nosso pai, ele não pode ser menosprezado. O nosso pai tem tanta importância quanto a mãe, tá? Mas hoje aqui, o que que eu quero trazer de consciência para você? Eu sei que você, mulher, que passou por um aborto, e você, homem, também sofre. Sandra, eu não sofro, eu já ressignifiquei isso dentro de mim. Muita gente fala isso para mim. E daí, na hora que a gente começa a fazer o processo da constelação familiar, não é bem isso que acontece, né? A pessoa fala algo, mas que internamente não é bem isso que o coração dela tá sentindo. Então,
eu vou dizer para você com muito respeito, você que passou por um aborto, homem ou mulher, busque ressignificar isso. Sandra, mas eu já faço terapia convencional. Que bom, parabéns, magnífico, continue. Mas não deixe de fazer uma constelação familiar. Por quê, Sandra? Porque a constelação familiar é uma terapia que vai para olhar para você dessa forma integral e vai te trazer um novo processo de cura, um novo caminho. É algo que você precisa, que você merece na sua vida e o seu sistema familiar também. Ó, a Vera tá dizendo assim, que ela fez tudo, pediu perdão por tudo que fez e que não fez. Eu quero ir até lá, não quero pedir pelo amor de Deus para me perdoar e não fiz nada grave. Vera, e por que você não vai? Vai, Vera, é um movimento, é o início. Sandra, e se ela não me responder? Se ela não te responder, você já sabia que essa era uma possibilidade, mas ouve o seu coração de mãe. Se o seu coração de mãe está pedindo para você ir, vá. Sabe? Se ela não quiser te abraçar, abrace você. Porque às vezes a pessoa não está preparada. Gente, o que eu costumo dizer para as pessoas dentro dos meus processos terapêuticos? Nem todo mundo está no mesmo lugar da evolução. E cabe a nós que temos um pouco mais de consciência. Não é que nós somos melhores ou piores que ninguém, não é isso. Mas é que a gente já conseguiu ver algo que outra pessoa não viu. O que nós devemos fazer então? Nós devemos dar o primeiro passo. Sandra, mas a culpa não foi minha. As pessoas dizem isso para mim. Mas é você que tem mais consciência. Mas é você que tem mais consciência. Nesse momento, a gente precisa deixar o quê? O ego de lado. E aí, isso vale para Vera e isso vale para você, homem, para você, mulher, que passou por um aborto, espontâneo ou não. Sandra, o que eu faço? Comece assumindo que você fez. Sandra, mas vão me julgar. Não precisa dizer que você fez intencional ou não. Simplesmente assuma para você que você foi mãe, que você foi pai. E se as pessoas começarem a perguntar, você não tem que responder nada, você é uma pessoa adulta. O que você carrega já de peso e de culpa é muita coisa. Você não precisa de mais ninguém para te julgar e para te culpar, porque você já faz isso. Agora, assuma que você foi mãe, que você foi pai. Sandra, vai resolver tudo? Não, é o início. Assumir vai te trazer um pequeno alívio. Comece assumindo. Sandra, e depois o que eu faço? Eu sugiro para você que você se constele, porque você precisa de um processo terapêutico profundo, é um processo que precisa tocar a sua alma, porque esse é um movimento de alma, de coração que você precisa fazer dentro de você, para você começar a liberar um pouco dessa carga. Para você começar a liberar um pouco dessa carga que você carrega dentro de você. Porque muitas vezes você fez um aborto porque a tua mãe mandou, porque o teu pai mandou, porque o teu parceiro quis e você não teve força, né? Você já estava fragilizado e você não teve forças para dizer não. Às vezes você mesma fez o aborto porque você quis, porque não era o momento, porque o parceiro não era o adequado, né? Porque aquele medo que a gente tem dentro da gente, nossa, eu não queria ser mãe agora. Eu estava planejando isso para daqui 3 anos, para daqui 2, para daqui 5, e aí eu fiquei grávida agora. Mas tudo bem, fiquei grávida, né? Veio, vamos receber. Aí no meio do processo, você tem o aborto. Por quê? Porque no fundo, o seu medo de ser mãe, a sua vontade de não querer ser mãe, ou do seu parceiro, ou de alguém da sua família, do seu sistema familiar, era maior. Então, qual que é o processo aqui? É um processo mesmo, tá? A primeira coisa, aceite. Aceite que você foi mãe, aceite que você foi pai. Sandra, e se eu fiz um aborto? Ai, gente, desculpe. E se eu fiz um aborto e eu não contei pro parceiro, ele nem sabe? Você precisa assumir essa responsabilidade de contar, porque ele merece saber. Sandra, mas foi só uma noite, mas ele foi pai.
Foi só uma noite, mas ele foi pai. Sandra, mas ele era casado e se eu contasse, eu ia estragar o casamento dele. Pode ter certeza que o casamento dele não vai bem, porque tá carregando esse peso dentro dele. A gente carrega nas costas da gente o peso de uma vida que não pôde nascer. Mesmo que a gente não saiba, lembre-se que nós estamos conectados por esses laços de amor invisíveis que eu estou falando para vocês. Então, no fundo, a pessoa sabe que tem algo ali que não está condizente com a realidade. Sandra, mas se eu for falar, vai causar muito problema. Você precisa externalizar de alguma forma. Se você não está sabendo qual a melhor forma de fazer isso, sem causar mais dor, mais problema a você e a pessoa envolvida nessa questão do aborto, entre no processo terapêutico. Mas é fato que você precisa assumir e compartilhar com essa pessoa que essa pessoa foi pai. Sandra, e se eu fiz o aborto, o que eu faço? Eu vou me chicotear? Não faça mais isso. Não faça mais isso. Você fez o que você fez com a consciência que você tinha na época. Hoje você tem outra consciência. Provavelmente esse peso vai ficar dentro de você por muito tempo, talvez por uma vida inteira. Mas o processo terapêutico ele vai aliviar. Dentro do processo terapêutico, nós vamos colocar essas questões no lugar. A constelação familiar, ela é uma terapia propícia, específica para isso. Porque aí teve um ser que deveria ter vivido e por qualquer razão não viveu. E é preciso a gente dar um lugar para esse ser no coração, no sistema familiar, na alma. Para que isso, Sandra? Para que alivie esse peso que você tá no coração, para que você impeça que os seus filhos, os próximos, né? Para que você impeça que os seus netos, bisnetos, primos e toda a sua família pague por algo que você fez. Porque sim, esse peso chega, essa conta chega para todo mundo, tá? Então, eu tô aqui para trazer uma consciência para você, não é para te julgar. É o que eu sempre digo para os meus clientes, eu não sou juíza, mas que tem consequências, tem consequências. E às vezes as pessoas falam assim para mim, Sandra, mas não é a hora de eu ter esse filho. Até amigos já me falaram isso, tá? Além de clientes. Sandra, mas não é a hora. E o que eu tenho para te dizer? Você faz o que você quiser, porque você é um ser adulto, né? Você toma conta das suas decisões, mas você pode fazer o que você quiser, mas você não deve. Eu te garanto que as dificuldades, os desafios de lidar com uma gestação que não chegou na hora certa, eles são menores do que o peso, do que a culpa que você vai carregar de ter feito um aborto. Sandra, mas e se o meu aborto não foi intencional? Ainda assim você vai carregar um peso. Porque de certa forma, né? Lembra que eu falei no início da live, eu te expliquei? Não foi realmente não intencional. Tem um fundo de intencionalidade também. Então, a culpa, ela é um pouco menor? Mas é culpa. Sandra, mas eu não carrego culpa. Eu devia mesmo ter feito esse aborto, porque eu não queria nada daquele homem. Aí o que eu vou te dizer? Você acha que você não carrega uma culpa, mas existe culpa inconsciente. Talvez você não saiba disso, mas isso está tendo consequências na sua vida também. Eu me lembrei aqui de um fato que aconteceu comigo e eu vou contar para vocês. Isso foi antes de eu me casar, tá? Eu tinha um namorado e eu gostava muito desse namorado, né? A gente tinha muita sincronia de ideias, de pensamentos, de gostos, de muita coisa junto, boa. E eu pensava assim, ele dá para eu casar. Esse homem é um homem que vai ser bacana para eu ter uma vida, uma história com ele. Aí depois de um certo tempo do namoro, a gente conversando um dia, um grupo de amigos, eu e ele,
E alguém surgiu, eu não me lembro como, com essa situação do aborto, né? E eu acho que eles estavam falando de algum noticiário da TV, e daí não lembro bem. Eu sei que tinha algo assim, que a mulher tinha sido violentada e dessa violência sexual ela ficou grávida, e aí a questão era: aborta, não aborta? E aí eu tava quieta na minha, e isso faz muitos anos, tá, gente? Devia ter uns 19 anos mais ou menos, mas eu lembro que isso foi muito forte para mim, porque todo mundo apoiando o aborto, né? Inclusive os maridos e os namorados, porque nós estávamos num grupo de amigos que tinham pessoas que já eram casadas e outras pessoas que eram namoradas, mas o fato é que ali todos eram casais. E normalmente, né, lá nessa nossa conversa, eu lembro que os homens falaram assim: se a minha esposa, se a minha namorada for violentada, eu exijo que ela faça o aborto, porque eu não posso suportar uma situação dessa. E aí eu lembro que aquilo me tocou. E agora eu me lembrei disso aqui depois de tantos anos, né? Hoje com 45 anos eu me lembrei dessa situação. Que daí foi passando, né? Foi debatendo o assunto entre os amigos e quando chegou a minha vez de falar, falaram assim: Sandra, você faria o quê? E eu não sei porquê, mas a minha alma foi ligeira e certeira. Falou: eu não faria um aborto. E aí o meu namorado que estava ao meu lado já ficou bravo comigo e falou assim: mas a gente está fazendo planos de ficar junto, de casar, e se isso acontecer com você, eu não aceito isso, porque eu não vou criar um filho, eu não vou ficar com uma mulher que está carregando um filho que não é meu, e uma série de questões, né? E daí o que eu quero dizer para vocês aqui nesse relato, né? Que a gente tem medo sim do julgamento. E ali eu vi mulheres compartilhando a mesma opinião que eu, que não fariam o aborto, mas que depois de um pouco de debater esse assunto ali na roda, elas cederam. Elas falaram assim: não, então se você não se sentiria bem, eu faria o aborto por você. E aí eu fui firme na minha decisão, não tô dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém, não é isso, tá? É algo que já vinha de dentro de mim, até pela minha base, pela minha família, porque tudo isso influencia na nossa vida também. E aí eu fui muito firme na minha decisão, eu falei: olha, mesmo que tivesse dentro de mim um filho de um homem, que eu não quis ter nada com ele, né, numa situação daquela, eu não abortaria. E aí naquela noite nós fomos embora, o meu namorado bravo comigo, não quis conversar comigo, eu fui para minha casa, ele foi para casa dele, ele passou dias sem conversar comigo, né? O namoro não acabou naquele momento, mas logo depois eu vi que a gente não tinha tanta afinidade assim, porque ele ainda insistiu nesse assunto depois de alguns dias comigo, ele tentando me convencer a mudar de opinião. E aí ele falou assim para mim: Sandra, mas você não faria mesmo? Eu falei: não, eu não faria. Por quê? Eu não sabia na época, eu só tinha 19 anos, né? Mas eu não sabia o porquê eu não faria, mas eu disse para ele o seguinte: eu não faria, porque não daria certo para mim, eu não teria forças para fazer uma coisa dessa, mesmo que fosse um filho de um homem que eu não queria, que fosse filho fruto de um abuso sexual. Então, o que eu quero trazer aqui para você com isso? Muitas vezes a gente faz um aborto, né, nós mulheres, por persuasão dos outros e carrega essa culpa. E essa culpa, ela não é só sua, ela precisa ser dividida, porque naquele momento eu vi mulheres dizendo que tudo bem, já que o parceiro não aceitava, ela faria, mas que iria carregar uma culpa por isso, e os dois, tá? E eu tô te contando essa história aqui para dizer para você o seguinte, que um relacionamento como o meu naquele momento, né, não teria futuro mesmo. E realmente não teve, depois de um tempo acabou, porque ali os nossos valores se mostraram muito diferentes, embora nós tivéssemos muita coisa parecida. Mas eu tô te contando isso para te complementar com outra situação. Às vezes você tá num relacionamento, pode ser um namoro de muito tempo,
ou pode ser um casamento, né? E a pessoa diz, ó, não chegou o momento, ou não é o momento, eu não quero mais, já tivemos muitos filhos, eu não quero mais ter filhos, e daí você engravida e o teu marido diz para você, olha, aborta. E você não quer, mas você acaba fazendo porque você quer que o relacionamento siga. Eu vou dizer uma coisa para você. Um relacionamento que teve um aborto, ele não consegue sobreviver, tá? É importante eu trazer essa visão sistêmica para você. Sandra, tem muita coisa envolvida? Tem, e nós já avançamos muito o horário. Em outro momento nós podemos até nos aprofundar nesse assunto, mas eu quero que você saiba isso. Saiba disso. Dificilmente, se você teve um aborto com o seu parceiro, esse relacionamento vai conseguir seguir adiante. Sandra, mas às vezes as pessoas falam assim, mas a gente era namorado, eu não queria casar grávida, eu não queria ser mãe sem casar. As pessoas iam falar, minha família, a família dele é uma família muito tradicional. Eu fiz o aborto, me casei e o casamento não é bom. Sim, não é bom, porque vocês carregam ali a culpa de um crime. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Trazendo esses relatos aqui. Gente, por mais que seja difícil você levar uma gestação adiante por causa do momento, do contexto, de uma série de fatores, eu te garanto que os desafios de levar essa gestação adiante, eles são menores do que carregar o peso, a culpa de ter tirado uma vida, sendo ela intencional ou não, tá? Se vocês chegaram agora, não deixem de assistir essa live para vocês entenderem que nem o aborto que vocês dizem que é espontâneo, ele não é espontâneo, como vocês acham que é, tá bom? Existem questões aí multifatoriais. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês a princípio era essa. Inclua esses filhos que não foram nascidos. Sandra, é difícil fazer isso? Sim, eu sei que é, mas é preciso. Existem leis universais que não podem ser quebradas e uma dessas leis é o pertencimento. Todo mundo pertence. Sandra, mas só foi um dia, uma semana, um mês. Pertence. Sandra, mas eu não quero esse filho, eu me relacionei com um homem apenas uma vez. Devia ter escolhido melhor, né? Existem muitas formas de você se proteger para você não engravidar. Isso vale para homens e para mulheres. Então, assuma o peso, as consequências das suas atitudes. Você foi mãe, esse homem foi pai. Assuma tudo que você toma como decisão na sua vida, porque tudo que você fizer vai ter uma consequência e você vai ter que arcar com essa consequência. Conscientemente ou inconscientemente, tá? Isso é algo importante. Então, pessoas queridas, para hoje era essas as informações que eu queria trazer para vocês, né? Deixa eu trazer mais uma informação aqui que tem aparecido muito nas últimas constelações. Para a gente finalizar aqui o nosso entendimento. As pessoas dizem assim para mim, Sandra, eu quero engravidar, meu marido também. E a gente não está conseguindo, a gente tenta, já fizemos tratamentos médicos e a coisa não acontece. Por que a coisa não acontece? Eu preciso te dizer isso, tá? Para você ter esse entendimento. Porque tem aí um pensamento, tem aí uma energia, uma emoção, uma lealdade invisível, uma identificação com seu sistema familiar. Por quê? Você quer de forma consciente ser mãe e ser pai, mas algo dentro de você, uma energia inconsciente, um pensamento, porque tudo é energia, né? Essa energia que eu tô falando é isso, é o pensamento, a emoção, gera dúvida, gera medo, gera insegurança, gera diversos sentimentos e emoções dentro de você que estão bloqueando essa sua gestação.
Então, às vezes, o óvulo é fecundado, é implantado em você e a gestação não vai adiante, ou às vezes você não partiu para tratamentos médicos, mas você tenta, faz exame, não tem nada de errado biologicamente com você e com seu marido e a gestação não acontece. Por quê? Porque o bloqueio tá aqui, a dor tá aqui e aqui. Então é preciso curar isso, tá? É preciso entender sobre essas questões sistêmicas para que a sua vida siga, para que a vida siga o curso natural da vida, que é nascer, que é viver. Para a gente fechar, eu quero dizer para você com muito carinho, com muito respeito, se você passa por isso, se você passou por isso, busque ressignificar isso dentro de você. Comece fazendo o que eu pedi para você, inclua, reconheça que você é pai, reconheça que você é mãe. Se você, mulher, fez esse aborto e nunca comunicou o pai dessa criança, ele tem o direito de saber. Não fique você, mulher, nem você, homem, brincando de ser Deus, brincando com a vida, porque a vida é coisa séria. O fluxo natural da família, da vida, é você nascer, viver, crescer e passar a vida adiante. Se você está interrompendo essa vida, intencionalmente ou não, você vai pagar um preço por isso. E o preço é alto. E o que eu quis com essa live hoje foi trazer essa consciência para vocês, porque muitas pessoas estão chegando para mim com essas questões. Medo de viver, não se sente feliz com nada, não leva um projeto adiante, pessoas que pensam em suicídio, pessoas que bebem demais, pessoas que usam droga, pessoas que não se permitem viver porque não se sentem merecedoras, porque estão carregando peso, culpa, porque estão identificadas com essas pessoas que não viveram, né? Com esses seres que foram abortados. Sandra, isso acontece? Sim, isso acontece. Sandra, isso é terapêutico? Isso é científico? Sim. Hoje a ciência já entende isso, que nós estamos conectados com o nosso sistema familiar de alguma forma. E essa forma é o que nós chamamos de laços invisíveis de amor. E através desses laços invisíveis, você recebe tudo que é saudável, tudo que não é saudável, você se identifica com os seres do seu sistema familiar e você tem consequências na sua vida e isso também gera consequências na vida dos outros, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, tios, primos, amigos. Sandra, mas não foi na geração seguinte, mas em alguma geração isso vai acontecer, mas o que eu quero te dizer, normalmente acontece em todas as gerações, tá? Então, olhe para isso com carinho, olhe para isso com respeito. Mulher, assuma o seu 50% de responsabilidade e homem, assuma o seu 50% de responsabilidade. Mulher, não carregue esse peso sozinha. Não é 100% de responsabilidade sua não, tá? Existe aí uma responsabilidade dividida, porque você não fez esse filho só. Então, busque ressignificar isso. Eu sei que isso é dolorido, mas eu sei também que somos seres humanos. Os seres humanos, eles erram. Mas o que o nosso mestre, né, dizia em todos os estudos dele, em todas as passagens que eu li, que eu vivenciei, é o que eu vou dizer aqui para você. Não cometa mais isso. Escute o que eu tô falando, não faça mais isso, tá? Busque se perdoar. Sandra, como que eu faço isso? Processo terapêutico. Existem estudos que dizem que isso pode levar anos, décadas, né? Mas você precisa se perdoar. Busque o processo terapêutico adequado para isso, que vai te ajudar. Se você se identificar comigo, me chama. Vamos olhar para essa questão com muito respeito, com muito carinho, porque você é um ser e você teve um outro ser dentro de você, mesmo que por pouco tempo. Mas é preciso a gente incluir, porque lembre-se, uma das leis universais é que todos pertencem, não importa como, todos pertencem.
não importa se foi um aborto, se foi um homicídio, se foi um assassinato, se tem alguém na sua família que é drogado, viciado, se tem uma prostituta, não importa o que tenha na sua família. Todos pertencem e todos merecem um lugar, todos merecem respeito. E comece então fazendo por você o que você já deveria ter feito antes, olhado para você, olhado para o seu coração e assumido que você é pai e que você é mãe, tá? Não é um processo fácil, mas você precisa passar por esse processo para a sua própria evolução, para a evolução do seu sistema familiar, para a sua saúde mental, emocional, física, energética e espiritual também, tá bom? Um abraço. Se vocês chegaram agora e não deu para assistir toda a live vai ficar gravada, tá? Compartilhe essa live com as pessoas que vocês amam. Se vocês estão aqui no Instagram comigo, já comece a me seguir, ativa o sininho, compartilhe essa live. Se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal, também ative o sininho para você não perder nenhuma publicação, tá? E aproveitando que nós estamos no mês das mães, eu quero que vocês, mulheres que me acompanham, me mandem um direct contribuindo comigo sobre qual assunto você gostaria que eu trouxesse com mais profundidade, uma visão sistêmica para contribuir com você no seu processo terapêutico, tá? É a forma que eu tenho de reverenciar vocês todas, mulheres, todas, 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 sem exceção.